Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com você em mais um dia para nós juntos estudarmos a palavra de Deus. Começar o dia dessa forma, sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que pode nos acontecer. Então, que esta terça-feira seja muito abençoada para você e para a sua casa, sua família. Peço que você abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3. Nós estamos aqui estudando o livro de 1 Samuel. Muita coisa boa já vimos, mas também temos muitas coisas preciosas ainda para descobrir acerca desses tesouros escondidos que estão na palavra de Deus. Vimos aqui ontem que Samuel, pela primeira vez, ouve a voz do Senhor. Ele mesmo coloca diante de Eli de que ele não o conhece, de que ele não sabe. Então Eli o ensina a discernir, né, o ensina a responder quando o Senhor o chama. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse discurso, a esse diálogo que está tendo entre Samuel e o próprio Senhor, e nós veremos aqui agora o decreto que Deus deu, né, a direção que Deus dá, a profecia que Deus dá através de Samuel para ser repassada para Eli acerca dele e da sua descendência, dos seus próprios filhos. Então, nós vamos ler aqui os versículos de 11 em diante, de 1 Samuel capítulo 3, e eu peço que você preste bastante atenção, né, e acompanhe comigo aí na sua Bíblia, porque são versículos importantíssimos. Nós estamos aqui aprendendo também, junto com a palavra de Deus, a discernir a voz do Senhor, assim como Samuel, o pequeno Samuel, aprendeu também. Então, os versículos dizem assim, 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 11. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a família dele, do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará expiação pela culpa da família de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Aqui estou, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Por favor, não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa do que ele tenha dito. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada, e ele disse: ele é o Senhor, que faça o que for bom aos olhos dele. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, pois foi ali que o Senhor se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Pois bem, vemos aqui um texto muito claro, muito direcionado acerca da profecia que Deus havia liberado pelo profeta anônimo e que agora confirmara através do profeta Samuel, do pequeno Samuel. Aqui nós estamos vendo a perspectiva acerca daqueles que blasfemam contra o nome do Senhor, aqueles que praticam tal ato. Chega uma hora que o cálice da ira do Senhor transborda. Tem muita gente nos nossos dias brincando com Deus, brincando com suas vidas espirituais, dizendo que são uma coisa, mas na realidade não são. Se declaram cristãs, mas não agem como tal. E essas situações diárias, no dia a dia, vida na vida, são situações que nós devemos levar em consideração. Aqui, os filhos de Eli tiveram a oportunidade. Eli teve a oportunidade, mas nada foi feito. Chegou uma hora que o cálice transbordou. A ira do Senhor veio, e veio também a profecia, o decreto que ele deu acerca do que aconteceria tanto com Eli quanto com a sua descendência. Então nós vemos aqui, né, esse diálogo de Deus com Samuel. Ele traz um juízo, né, acerca da família de Eli. O versículo 11 declara assim para nós, olha o que diz: o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo, ou seja, vai ter atenção máxima, isso que está para acontecer em Israel. A primeira mensagem de Deus revelada a Samuel foi sobre o juízo divino que estava por vir sobre a família de Eli. Imagine só um garoto tendo o seu primeiro contato, né, direto ali com Deus, o conhecendo agora de uma maneira diferente, porque na época de Eli, na época aí do Samuel ainda criança, as manifestações, a epifania era algo muito difícil de acontecer, porque o povo estava distante de Deus.
Haja visto os sacerdotes, o que eles estavam fazendo, né? Hofni e Finéias, os filhos do próprio Eli. Então é perceptível que a nação de Israel estava distante do Senhor. Então as manifestações divinas eram escassas, raramente acontecia. Então por isso também Samuel não sabia discernir, não sabia que era a voz do Senhor a falar com ele, achava que era o próprio Eli que estava falando. Agora, quando ele discerne, através também da direção de Eli, e ele recebe, né, essa palavra do Senhor, é justamente uma palavra de juízo. Imagine como isso caiu para um menino como Samuel. O fato é que esse garoto que havia crescido no templo, estava crescendo no templo, era um garoto também que estava sendo preparado pelo Espírito Santo de Deus para exercer o ofício de profeta. Então, logicamente, que essa notícia não foi das mais agradáveis, mas ele também tinha maturidade para lidar com isso, para digerir isso e para passar esta informação para frente. O que estava para acontecer à família do sacerdote não era ação de inimigo, mas juízo do próprio Deus. Não era coisa irrelevante, mas um juízo que traria perturbação a todos que tomassem conhecimento dele, porque saberiam e atestariam mais uma vez que existe Deus em Israel. Então, vemos aqui nesta primeira menção um juízo bem chocante da parte de Deus para com a família de Eli, e esta palavra foi liberada então a Samuel. Em segundo, a gente vê aqui dos versículos 12 a 14, uma família condenada. Não existia nada a ser feito. O que dava para ser feito teria que ter sido feito antes. Os sacrifícios, né, a exortação, o afastamento, né, dos cargos, do sacerdócio, tudo isso deveria ter sido feito antes, mas ele não fez. Ele foi conivente com seus filhos. Ele comeu também da carne que era oferecida a Deus. Ele simplesmente passou a mão na cabeça. Foi um ótimo sacerdote, mas um péssimo pai. Ele deixou muito a desejar. Então seus filhos foram castigados. Na realidade, toda a família foi castigada pela omissão do sacerdote Eli. Ele tornou-se um líder complacente e bonachão com os erros dos seus filhos. Embora Hofni e Finéias tivessem se tornado pessoas terríveis, né, ainda assim Eli não os repreendeu. Com juramento, Deus selou a sentença irrevogável de condenação da família de Eli. Para os pecados de sua casa não haveria perdão, né? Para os pecados da família de Eli, o que estava por vir era somente o juízo de Deus. Tratava-se de um pecado para a morte, e para esse não há oração. Então não havia nada a ser feito, né? Ali o que estivesse por acontecer, aconteceria, porque Deus já havia tomado a sua decisão, já havia decretado e não voltariam atrás. Richard Phillips é enfático ao afirmar que a razão para Deus proibir o perdão foi que os filhos de Eli haviam blasfemado contra os mesmos sacrifícios que Deus havia ordenado para a purificação do pecado. Então viveram do jeito que eles quiseram e, logicamente, que toda ação tem uma consequência, tem uma reação. Nós podemos até escolher como pecar, mas nós não podemos escolher as consequências do nosso pecado. Nós podemos até escolher se pecamos ou não, como agimos, mas nós não podemos nem sequer saber o que nos acontecerá daqui 5 minutos. Assim foi com as famílias de Eli, com os filhos de Eli. Eles escolheram pelo pecado uma blasfêmia, um pecado terrível diante do Senhor, o mesmo sacrifício que era destinado ao perdão dos pecados, eles estavam literalmente roubando para si aquilo que o povo estava trazendo. Então, escolheram pecar, mas não poderiam escolher as consequências. E assim é a nossa vida, assim é a sua vida. Você pode até escolher pecar, meu irmão, mas você não pode determinar quais serão as consequências. Quem determina é o próprio Deus, é Ele quem dirige as nossas vidas, é Ele quem sabe o que faz. Então não sei como anda a sua vida, não sei que tipos de pecado você tem atraído para si, não sei quem governa a tua vida hoje, mas o fato é, se você tem escolhido pecar, saiba que você não terá condições de escolher as consequências. Elas virão, né, a toque de caixa, e eu espero que você esteja consciente disso. Né? Pode escolher pecar, mas não pode escolher a consequência. Então, decida não pecar. Decida viver em santidade. E caso aconteça de você ter uma queda, de você cair, ter uma recaída, arrependa-se do seu pecado e volte-se completamente para Deus. Nós vemos aqui no texto bíblico, né, Hofni e Finéias e o próprio Eli cometendo um pecado abominável diante do Senhor. Não há arrependimento, não há um retorno à santidade. Não há um desejo da parte deles de se arrependerem do pecado cometido, pelo contrário, eles foram numa escalada cada vez pior. Talvez passaram a roubar os alimentos destinados ali, as ofertas destinadas ao Senhor, e depois começa uma escalada ainda maior, porque aqueles que não queriam entregar poderiam até sofrer
né, com as suas próprias vidas, atentados contra a sua própria vida. Então nós vemos aqui que um abismo vai puxando o outro, e o fato de ele não ter se posicionado, também as consequências atingiram não somente os três, mas toda a família, todas as gerações que estavam por vir. Então, essa ênfase que Richard Phillips dá aqui é muito pertinente. Tome muito cuidado com a sua vida. Tome cuidado, né, com a maneira que você tem levado a sua vida. Podemos escolher o pecado, mas não podemos escolher as consequências. Em terceiro aqui, uma mensagem temida. O versículo 15 declara: Samuel ficou deitado até de manhã. Imagine a cabeça do menino. Com certeza ele tinha um apreço muito grande por Eli, o sacerdote. Afinal de contas, Eli foi um bom mentor, foi um bom mentor, isso é inegável, né? Samuel aqui é totalmente dedicado ao Senhor, então ele era um bom mentor, não dá para negar esta realidade acerca da vida de Eli. Mas imagine a cabeça dele como ficou ao saber que tanto os filhos quanto o pai sofreriam as consequências terríveis que eles já haviam, que eles já sabiam, porque já havia sido proferida uma profecia contra eles pelo profeta anônimo no capítulo anterior. Mas não deve ter sido fácil para o menino Samuel, deve ter ficado de olhos arregalados, porque esta mensagem era uma mensagem difícil de digerir. E ali estava ele, né, acordado durante a noite, esperando que amanhecesse para que começasse então o seu serviço. Samuel certamente tinha visto os filhos de Eli cometerem abominações, talvez tivesse ouvido o que eles haviam cometido diante do Senhor e diante de todo o povo de Israel, mas mesmo assim não deve ter sido fácil receber esta informação, esta direção da parte de Deus para ser passada, logicamente, a quem era o destino. Samuel teme entregar a mensagem de juízo a Eli, em vez de sentir um prazer mórbido em fazê-lo. Isso revela a sua humilde integridade e a sua dependência de Deus. O menino Samuel estava crescendo em graça e em estatura, estava crescendo em humildade e também em santidade diante do Senhor. Merece um destaque especial esse garoto. E em quarto aqui foi uma mensagem transmitida de 16 a 18. Ele coloca a posição dele: me fale tudo, não me esconda nada, que Deus te castigue com todo rigor caso você me esconda alguma coisa. Então a transmissão da mensagem, ela foi feita perfeitamente, exatamente o que Deus havia falado para Samuel é o que ele passa para Eli. Samuel então transmite o que ouviu do Senhor. Ao ouvir acerca do juízo, né, de Deus sobre ele e a sua família, Eli não questiona, nem mesmo clama por misericórdia. Ele simplesmente aceita o fato de que foi omisso a vida inteira e de que ele pecou contra o Senhor, logo ele não poderia agora escolher as consequências ou simplesmente fingir que elas não existiriam. Estava próximo a acontecer e ele tinha consciência disso. Não é todo servo veterano que mostra cortesia na hora de descansar as ferramentas de trabalho e deixar que o aprendiz assuma o seu lugar, mas isso aconteceu com Eli, passando o bastão para Samuel. Não é fácil, mas aconteceu. Então Eli tinha suas qualidades. Ele ofereceu ao Senhor essa vida do sacerdócio durante 40 anos. Ele treina esse menino como mentor de Samuel e o faz muito bem, porque é perceptível que este garoto tem um coração totalmente inclinado ao Senhor. Ele também é alguém que sabe discernir a voz do Senhor, por isso ele ensina o menino Samuel, a responder da maneira correta para o Senhor. Mas infelizmente, lá no seu passado, ao invés de fazer o papel de pai, exortando, direcionando, disciplinando os seus filhos, ele deixa que a situação vá correndo do seu jeito e chega uma hora que fica insustentável. Então a consequência do pecado de Eli e de seus filhos está vindo a galope. Samuel transmite, para eles o que há de acontecer e a situação está agora toda desenhada. Então temos muito a aprender, tanto com Eli, nos seus erros e também nos seus acertos, como com Samuel, que desde muito pequeno era um menino totalmente dedicado ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a termos uma vida totalmente consagrada a Ele. Que o Senhor nos conduza segundo os teus eternos propósitos. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este dia, pelo teu cuidado conosco. Pai, nos livre de nós mesmos. Nos livre, meu Pai, de pecarmos contra Ti. Nos livre, Senhor, da sua ira, que haja na nossa vida, na nossa família, um desejo muito grande de Te seguir, um desejo de viver uma vida de santidade, um desejo profundo de honrar o Senhor e honrar o Teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Não nos deixe ultrapassar os limites, meu Pai,
mas que sejamos servos fiéis, consagrados a Ti, sabendo que a Tua paciência tem um limite. Meu Pai, nos ajude a discernir a Sua voz e nos ajude a perseguir, ó Pai, uma vida de santidade, de integridade, uma vida que honre o Senhor. Livra-nos de nós mesmos e nos ajude a cada dia nos aproximarmos mais de Ti. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma abençoada terça-feira, que Ele conduza a sua família, que Ele abençoe você e a sua casa, abençoe você no seu trabalho, na entrada e na saída. E até amanhã para o nosso próximo estudo bíblico devocional. Fique na paz do Senhor Jesus.